muito boa noite. No ar, o programa Saúde em Dia. Eu sou o Dr. Ângelo Pavinha, há mais de 35 anos médico aqui em São Caetano. E você que nos acompanha ao vivo pelo canal 3 da NET e pela Web TV São Caetano, tá? Eu tenho o maior prazer em estar com vocês, tá bom? Hoje recebo a psicóloga a doutora Rosana Contieri, que é responsável pelo Núcleo de Psicologia da Escola de Ciências Médicas e da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo, aqui em São Bernardo, do lado aqui em Rua de Ramos, tá? Hoje nós vamos falar sobre transtorno de ansiedade. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, boa noite, agradeço o convite e espero poder contribuir um pouco com todos aqui, conversar, falar um pouco sobre a ansiedade, esse transtorno e que possamos aprender juntos nesse tempo aqui compartilhado. Legal, a partir de agora, olha, não tem doutor, doutora, nada disso, tá? Agora nós vamos servir os internautas, nós vamos servir os telespectadores que estão aí na NET com a gente, tá bom? Perfeito. Tá? Você pode participar aqui com a gente, tá bom? O nosso WhatsApp, tá? É 11 94564 7884. Vamos repetir? WhatsApp 11 94564 7884. www.webtvsaocaetano.com.br, canal 3 da NET. Vamos lá? WhatsApp 11 94564 7884. Nosso tema de hoje: transtorno de ansiedade. E a nossa convidada de hoje, tá? Que ela é responsável técnica do Núcleo de Psicologia da Escola de Ciências Médicas e da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo, é a psicóloga doutora Rosana Contieri. Mais uma vez, muito boa tarde, muito boa noite. E para começar, tá? Vamos dar um panorama geral sobre o que é esse tal de transtorno de ansiedade. Conta pra gente. Vamos lá, vamos conhecer, entender um pouco sobre o que é a ansiedade. A ansiedade é um sentimento que causa ele é um sentimento vago, ele é desagradável, causa um medo e às vezes muito difícil de explicar o que a pessoa está sentindo, por que ela está sentindo aquele desconforto com relação a uma situação de medo. É uma situação que nem sempre ela consegue explicar de imediato. São sintomas que podem aparecer junto com outras situações de tremores, de palpitação. Então, a pessoa precisa observar situações que causam medo. É na infância, né, desde criança, que nas relações, nas interações do cotidiano, nas brincadeiras, na família, na escola, que a gente constrói os nossos sentimentos. E o medo faz parte desses sentimentos. E é nesse momento da vida que a gente também percebe, aprende a lidar com o medo, de diferentes formas, né? Então, algumas pessoas podem ter medo de insetos, né? Às vezes de animal, mas a gente vai aprendendo aonde, né, esse medo nos protege e quando esse medo é irracional, ele não tem tanta justificativa de existir. Ou seja, ele pode ter uma causa específica, enquanto ele pode também não ter causa nenhuma. Exatamente. Ele pode acontecer sem um motivo específico. Em outras situações do transtorno de ansiedade, pode ter uma causa mais específica, mais elaborada. Ficar nervoso é normal. Então, como saber se a ansiedade normal do dia a dia, tá? Isso que a gente rotulou de normal, tá? Ultrapassou os limites e transformou em um transtorno? Perfeito. Essa é, acho que, uma das principais dúvidas, né, das pessoas, porque aonde sai do normal para chegar no patológico, na doença. Então, o medo, ele é natural, ele nos protege, inclusive. A gente percebe que isso se transforma em um transtorno quando ele passa a ser extremamente exagerado. E as outras pessoas percebem que há um exagero no comportamento, um exagero nesse medo com relação à situação específica. Então, muitas vezes, se é na criança ainda que começa a aparecer os primeiros sintomas, os pais vão observar, os professores, se já no adulto, muitas vezes os colegas de trabalho, da escola, vão percebendo que a pessoa exagera em determinados comportamentos. E isso vai dando alguns dos sintomas ou os primeiros sintomas para a gente perceber o que é o normal e o que fugiu e está se transformando numa situação mais da doença, do transtorno.
Tem pessoas que falam, puxa, olha, eu quase tive um infarto. Em medicina não existe isso. A pessoa tem um infarto, não tem infarto. Não tem. Geralmente é o seguinte, ela infartou, né? Ela vai infartar. Isso em medicina não existe. Tá? Tem condições patológicas que possam levar uma pessoa a acontecer isso. Mas tem pessoas que falam, puxa, o transtorno da ansiedade pode causar um infarto, né? Ou outra complicação com o paciente. Isso é verdade? É assim mesmo? Tem parte de mito, tem uma parte verdade. O que acontece é que na ansiedade, a pessoa começa a apresentar diferentes sintomas. Então, como eu falei, o tremor é uma deles, e às vezes a palpitação, ou esses sintomas cardíacos que parecem um infarto. Naquele momento, né? Naquele momento, porque o medo gera aquele estresse, né? Aquela situação de conflito, e a pessoa então começa a desenvolver estes sintomas. Mas é uma crise de ansiedade. Ou seja, dispara o coração, né? A pessoa fica trêmula, sudorese. Exatamente. Puxa vida. Pode chegar a desmaiar. Então, é importante sempre socorrer. Né? Bom, na dúvida, tem que socorrer, tem que ajudar. De qualquer forma, eu sempre bato aqui no programa. Olha, procure seu médico de confiança, procure seu psiquiatra de confiança, seu psicólogo de confiança. É o primeiro sinal, não é verdade? Pode ser na rede pública, na rede privada, pode ser inclusive onde a senhora faz toda a gestão, que é numa universidade, né? Sim. Eu soube que vocês têm um ambulatório lá, que vocês fazem tudo isso aqui. Poxa vida, seria interessante. Depois eu vou querer saber esse telefone, ou então como é que se entra em contato com esse ambulatório, pode tá bom? Pode deixar, tá bom. Só vamos interromper um pouquinho, porque nós temos já uma pergunta no ar. Tá que bom? Ótimo. Da Bianca, da Vila Prudente. Obrigado, Bianca. Continua com a gente, tá bom? Doutora, né? No ano passado, eu tive uma crise bem forte. Pensei que estava infartando quando fui parar no PS, no pronto-socorro. Os médicos me receitaram Rivotril, que é o clonazepam. Fiz o tratamento com psiquiatra e psicólogos e fiquei bem. Porém, às vezes, ainda tenho alguns sintomas, como falta de ar e dores no peito. Posso tomar o Rivotril por conta própria ou devo procurar um tratamento novamente? Bianca, pois é, você já sabe como que é essa situação, esse mal-estar, o quanto ele te trouxe de desconforto, de transtornos, né, para esse tratamento. Começou a sentir os sintomas de novo, volta para o seu médico, volta para o seu terapeuta, ele te conhece, você conhece a sua história, sabe o que está te causando, né, esse mal-estar, essa dificuldade na respiração. Então procure o seu médico antes de se automedicar, nunca se medique por conta própria, mesmo sendo um medicamento já utilizado, que deu resultado, mas você está numa outra fase, numa outra época da vida, é importante, volta com o psicólogo, volta com o médico, faz novamente os exames, identifica a situação. Às vezes você nem vai precisar voltar a usar o medicamento, você consegue ali na terapia resolver técnicas e maneiras de controlar um pouco mais essa ansiedade. É um sinal que a vida está dando para ela, né? Exatamente. Opa, aproveita esse sinal e vai buscar ajuda, né? Perfeito. Não é isso aí? É isso, né? aí. Que o profissional vai falar para ela qual é que é a saída. Não é verdade? Verdade. Temos outra pessoa aqui na linha, que é Letícia. Letícia do Parque São Lucas. Obrigado, Letícia, tá? Você foi muito gentil mandando a sua pergunta, tá bom? Faça como a Letícia, olha, entre aí em relação ao WhatsApp e mande 11 9 4564 7884 e mande sua pergunta, tá bom? Facebook TV São Caetano, tá bom? Doutora, fui diagnosticada com ansiedade no ano passado. Esse ano comecei a desenvolver medos como de altura ou então de morrer. Isso faz parte da ansiedade? Sim, Letícia, faz parte da ansiedade, esse medo. Não sempre são pensamentos negativos, mas é um medo de que aquilo você vai não ter mais uma proteção. A ansiedade causa isso, uma sensação de falta de proteção. Por isso que chega esse medo de morrer. Porque os sintomas muitas vezes estão associados a problemas respiratórios, cardíacos. Então confunde com sintomas de outras doenças e acaba gerando esse tipo de pensamento. Por isso que é importante, você foi diagnosticada, percebeu que há a situação, reconheceu os sintomas.
invista no tratamento, invista no tempo que esse tratamento vai exigir de você, porque você consegue melhorar, você consegue conhecer cada vez mais o que causa essa ansiedade. E aí você vai aprendendo a controlar esse sentimento, controlar esse medo, ter pessoas por perto com você, né, quando puder ser mais acompanhada. Então procure sempre observar quais são os momentos que sintomas estão acontecendo. E principalmente, foi diagnosticada? Espero que você continue com este profissional que te diagnosticou. O tratamento, ele é importante que ele seja em conjunto, né, entre o psicólogo, entre o médico, o psiquiatra, e vai avaliando quanto vai haver necessidade do medicamento, quando não, quando ele pode ser suspenso, se há necessidade de troca, mas principalmente que esses dois profissionais consigam no diálogo te ajudar a melhorar e a cuidar desses sintomas. E às vezes envolve até a família, né? Exatamente. Há necessidade até de um tratamento em conjunto com tudo isso, não é verdade? Verdade. Uma das possibilidades é você fazer as orientações com a família junto, a terapia familiar, quando, né, esse incômodo envolve toda a família, principalmente quando é um menor, uma criança, um adolescente, os pais têm que estar juntos, têm que estar presentes, mesmo no adulto. Esteja sempre com alguém, oriente também a família como te ajudar nas situações de crise. É fundamental que você tenha esse acompanhamento dos seus familiares, amigos, às vezes no pessoal do trabalho. A gente tem que confiar nas pessoas que estão próximas de nós também. Quais são as outras doenças psíquicas que podem ser desenvolvidas a partir do transtorno da ansiedade? Então, essa é uma questão bastante delicada para a gente conversar, porque precisa ser muito bem avaliada se vai ter alguma outra decorrência ou se há algum outro transtorno, às vezes já associado à ansiedade. Mas as crises, né, de fobia social, ou transtorno, né, de fobia social, o transtorno do pânico, eles podem ser depois decorrências de um início de uma ansiedade, de um transtorno de ansiedade. Então é importante reconhecer que elas existem, que esses sintomas têm uma recorrência, perduram por meses, para que você possa fazer uma avaliação e identificar qual é o tipo, por que isso está acontecendo, né? Em alguns momentos a gente fala que há tipos, né, de transtornos de ansiedade. Então, para identificar qual é, porque falar no medo é falar de algo muito abrangente. Então, tem situações que são bem específicas. Na fobia social, então são situações de se expor, em que a pessoa tem medo de falar em público, de passar por situações de humilhação. Assim como no transtorno do pânico, ela pode também ser uma situação, ele acontece de uma forma inesperada, a gente não controla, não prevê que isso possa acontecer. Nós vamos para um breve intervalo comercial e nós voltamos já já. Olha, programa Saúde em Dia, fica aí, tá? Olha, um minutinho só, nós já estamos aqui. Já vai mandando, olha aqui, o WhatsApp, 11 94564 7884. Vai mandando para a doutora Suzana Contieri, psicóloga, e ela está falando sobre transtorno aqui de ansiedade. Pessoal, tchau. Olha, volta já já, tá? Tchau. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. E aguarde, vem aí, Vivendo Plenamente, o programa do CVV na TV. TVSC, a TV de São Caetano.
você tem um encontro com o sobrenatural, a espiritualidade, a ufologia, os mistérios e as conspirações da humanidade. Enigmas, o programa onde o normal é ser paranormal. A apresentação, Kátia de Gaia e Cris de Pascoal. TV SC, a TV de São Caetano. Oi pessoal, estamos de volta no programa Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavim, já disse, vocês estão cansados de saber médica há mais de 35 anos aqui em São Caetano, tá? Hoje falando sobre transtorno de ansiedade, eu estou aqui com a psicóloga, a doutora Suzana Contieri, que é responsável técnica pelo Núcleo de Psicologia da Escola de Ciências Médicas e da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo. Aqui, ó, no Rua de Ramos, aqui em São Bernardo, Rua de Ramos, tá? Que depois vai deixar um telefone pra gente do ambulatório que eles têm lá, tá? Da própria universidade, que eles fazem um serviço de real utilidade pública para todos vocês, tá? Pessoal, aqueles que quiserem mandar as perguntas, o WhatsApp é 11 94564 7884. Nós estávamos falando sobre transtorno de ansiedade e ficou um pontinho só para terminar aqui. Existem vários graus ou tipos de transtorno de ansiedade, doutor? Existem diferentes tipos. Então, é importante nesta avaliação, ao identificar com um profissional, seja com um psicólogo ou com um médico, que há ocorrências, né, ou sintomas de ansiedade, que se identifique se é o que a gente chama do transtorno de ansiedade generalizada, se é um transtorno de fobia social, se é um transtorno do pânico, porque eles têm diferenças nas situações, na forma, nos sintomas. E no tratamento, no né? No tratamento também. Por isso que não pode, para aquela pergunta, esqueci o nome, desculpa. Posso continuar com o Rivotril? Não pode, não. Sabe? Porque a gente não sabe exatamente qual é que é a forma. Tá? Porque se continuar com isso, pode ser você está com uma nova forma e está tratando errado. Exato. Não é verdade? Então, olha, puxão de orelha, hein? Nada de continuar com tratamentos anteriores, tá bom? Me fala uma coisa, já temos uma outra pergunta aqui no ar, tá bom? Do Matheus, do bairro aqui Santa Paula, no bairro de São Caetano, tá? Obrigado, Matheus, continua com a gente. Medo constante de achar que vai morrer, tá? Pode ser síndrome do pânico? Pergunta difícil, hein, Matheus? É importante, Matheus, você buscar um profissional para entender o que é esse medo constante de morrer. Esse pensamento vem quando, como, por quê? São as principais... Por quanto tempo? Que a senhora falou agora há pouco. Exatamente, né? Quanto tempo isso vem acontecendo? E também a gente precisa, fundamental, conhecer a história, né, das pessoas, a história de vida. Da família, né? Para entender o que está acontecendo, por que surge esse pensamento de morrer. E então a gente pode identificar se está associado ao pânico, à ansiedade, a outras situações que podem ser ali trabalhadas na terapia, junto com o médico. E de novo, procure um profissional da sua confiança, né? Às vezes a gente tem o hábito de conversar com um amigo, é importante, alivia, mas o profissional vai te ajudar a entender o que é que está acontecendo, de onde vem esse pensamento. E não tem problema, procure um psicólogo que você confia, do convênio, né? Temos muitas opções hoje, maior acesso, né, das pessoas às profissionais da saúde. Estamos à disposição também para poder recebê-lo, para poder entender o que está acontecendo e poder ajudar da melhor maneira possível. A senhora falou agora há pouco sobre transtorno de ansiedade generalizada. O que é isso? Seria o que a gente chama dos primeiros sintomas ali, porque ela não tem uma causa específica. Então, ela esse sentimento que é tão vago, que pode causar em algum momento uma dificuldade na qualidade de vida do sujeito. Então, é quando esse medo aparece exagerado, é quando a gente, lá no comecinho, estava falando do normal e da doença, do transtorno, quando saiu do normal e começa um comportamento exagerado com relação ao medo, com relação às situações que você não se sente protegido e que isso está te imobilizando, atrapalhando as suas atividades diárias, atrapalhando o seu trabalho, atrapalhando os seus estudos e impedindo que você tenha uma qualidade de vida. Essas são as principais características do transtorno de ansiedade generalizada. Eu estou vendo que já tem uma outra pergunta. Sim. Do J de São Paulo, tá?
desde já agradeço, Jota, tá? E que está batendo com a nossa 7ª pergunta. Eu vou fazer as duas ao mesmo tempo, porque a nossa pergunta seria o seguinte, ó. Problemas com sono, a insônia, tem relação com transtorno de ansiedade? Essa é a nossa 7ª. A dele é a seguinte: acúmulo de trabalho pode causar transtorno de ansiedade? Eu não consigo dormir à noite. Olha, esse aqui, sono e insônia. O dele não consegue dormir com acúmulo de trabalho. Então, qual é que é essa correlação aqui? Ok, vamos lá. A insônia ou ter muito sono, muito cansaço, são duas situações que podem ser associadas dos sintomas de ansiedade. Então, precisa ficar atento se isso acontece com tanta frequência ou o muito sono. Claro que sempre são sintomas variados, não é só o sono propriamente, mas ele está relacionado sim ao transtorno de ansiedade, assim como ele aparece em tantas outras situações, como essa que o Jota de São Paulo. O Jota mencionou, esse excesso de trabalho. Então, pode acontecer que esse excesso de trabalho esteja gerando um cansaço e aí a preocupação em não dar conta, a preocupação com aquilo que está acontecendo, porque eu tenho que mostrar um desempenho, porque eu tenho que mostrar, apresentar resultados, cumprir prazos. Isso pode gerar uma ansiedade que é a normal, não necessariamente a patologia, mas é interessante que ele fique atento. Por que está com esse acúmulo de trabalho? Às vezes a gente indica o que nós chamamos da psicoterapia breve, que é um modelo de psicoterapia que ela é curta, ela é focada e que vai durar aí por volta de 12, 15 sessões, uma quantidade menor de atendimentos e que pode ajudá-lo nesse momento a identificar qual é o motivo principal desse cansaço para ele superar e ter uma qualidade melhor de sono, ter um melhor rendimento no trabalho, Então é importante, se tiver um interesse, procurar um profissional para poder melhorar a sua qualidade de vida, Mesmo que tenha a ansiedade normal, o importante é a gente voltar para a nossa qualidade de vida. Saúde é fundamental. Temos outra pergunta no ar, do Irineu Cavassani. Obrigado, Irineu. Pergunta de amigo, a gente primeiro que ela vai responder rapidinho, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Mas no final ele fala assim, parabéns pelo programa. Muito obrigado. Tá bom? Obrigada. Irineu é um grande profissional de São Caetano e um profissional da área de comunicação, tá? E um grande amigo mesmo. Calmantes naturais, tá? Ajudam a diminuir a ansiedade? Então vamos colocar uma passiflora, uma valeriana, ou até um maracujá, E isso ajuda a diminuir essa tal dessa ansiedade que nós estamos falando, ou ajuda a diminuir uma ansiedade mais leve? Aí a gente está falando mais daquilo que é o normal, Daquela situação que eu tenho um trabalho para apresentar no dia seguinte na escola, na faculdade. Então, tomar às vezes um suco, um medicamento que aí não é um medicamento, desculpem, mas um suco, algo mais natural, ajuda a acalmar. Mas quando precisa de algo, procure um profissional, Não faça essa pesquisa aí pela internet, de produtos naturais. Enfim, precisa investir. A melhor coisa é alimentação saudável, uma fruta, água, Conversar com as pessoas também pode ajudar a acalmar mais do que às vezes um medicamento, natural aí, buscar um floral. Enfim, busque um chá, recursos que nós temos em casa, mas que vão trazer aquela tranquilidade para uma situação mais imediata. E principalmente, eu acho que buscar a causa, Exatamente. Você buscando a causa do problema, você chega exatamente na consequência, consequência. Perfeito. Não é verdade? E no transtorno, não adianta. Vá para o médico, vá buscar um medicamento seguro, porque precisa ser acompanhado. O medo, em grande parte, é irracional. Como, por exemplo, medo de escuro, tá? Quando ele pode ser qualificado como um sinal de fobia? Ele vai ser um sinal de fobia quando ele passa a ser extremamente exagerado. Então, quando
ultrapassa o que é o comportamento da maioria das pessoas, ou que a gente percebe na sociedade. Então, como é que as pessoas se comportam? Então, quando os outros também percebem que você está agindo de uma forma muito exagerada, né, que não é o que a maioria faria, você pode desconfiar. Se isso aconteceu só uma vez, tudo bem. Ainda está dentro da normalidade. Agora, se isso começa a se repetir 2, 3 vezes, perdura 1 mês, 2 meses, 3 meses, liga a anteninha aí da desconfiança, procure um profissional para entender o que está acontecendo. No caso do transtorno de ansiedade, qual é o tratamento? O tratamento, o melhor é o tratamento associado entre o psicólogo e o médico. Procurar, às vezes, a terapia com o psicólogo, avaliar, identificar. Ele vai fazer uma avaliação para identificar se tem mesmo esse transtorno de ansiedade, e depois ele pode encaminhar a avaliação conjunta com o médico psiquiatra. E dentro das terapias existem uma série de possibilidades da terapia familiar, a terapia individual, né, a psicoterapia breve, enfim. E com o médico, ele vai identificar a necessidade ou não de um medicamento, e às vezes até outras atividades associadas que melhorem essa qualidade de vida. Exercício físico, né? Alimentação, dieta, né? Exatamente. Diminuição das comorbidades, né? Diabetes, uma hipertensão e tudo mais, tal, né? Como nós estamos quase no finalzinho aqui, já estão pedindo para encerrar o programa, eu queria que você me desse algumas dicas ou pequenos cuidados que podem servir para amenizar esses sintomas. Existem? Olha, falar em dicas é um pouquinho complicado, mas é importante você ficar atento a si mesmo. O autoconhecimento, né? Quando a gente busca se conhecer mais, conhecer melhor quem eu sou, eu consigo perceber melhor quando eu estou saindo do padrão do normal para um exagero, e aí é a hora que eu preciso buscar uma ajuda profissional. Suzana é uma psicóloga, tá? É Suzana Contieri, e ela é responsável técnica pelo Núcleo de Psicologia da Escola de Ciências Médicas e da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo. Puxa, cansei. É coisa. Tá? E nós falamos agora sobre um ambulatório. Como é que as pessoas que estiverem lá do outro lado da telinha podiam entrar em contato com você, ou então com o ambulatório, para buscar? É uma universidade, afinal de contas, né? Um centro de excelência. Existe um telefone, existe um e-mail, um Facebook, sei lá. Podem entrar em contato por telefone. O telefone lá da Policlínica Metodista é o 4366-5565. Então, vou repetir: 4366-5565. Podem ir pessoalmente até a universidade, ali no campus Rudy Ramos, na rua Planalto, número 106. Também fazer a sua inscrição, nos procure, porque nós fazemos a inscrição na hora para identificar um dia para fazer a triagem e encaminhar para o atendimento. Temos, além do atendimento da psicologia, o atendimento com nutricionistas, fisioterapeutas, temos uma clínica, escola multidisciplinar, odontologia, tem também a academia escola com profissionais da área da educação física, e da qual nós podemos atender a equipe ou o paciente de uma forma mais integrada. Então, nos procurem, e também pelo site da universidade, www.metodista.br/policlínica. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço pela oportunidade e pela poder compartilhar um pouquinho com o público desse tema tão importante. Muito obrigado, doutora. Obrigado aos internautas, aos telespectadores, aos amigos que prestigiaram a gente em relação à doutora da telinha. Muito obrigado, e até segunda-feira, até quarta-feira que vem, não segunda, quarta-feira que vem, às 8h30, aqui com o programa Saúde em Dia. Tchau, pessoal. Até lá. Tchau.